E aí pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje eu queria falar aqui sobre as fragilidades humanas, né? Como nós nos apaixonamos, como nós nos iludimos, né? Como nós, humanos, ficamos encantados com coisas que não tem nenhum encanto, né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o nosso canal aqui é um canal que visa, né, o despertar da consciência. Nosso canal aqui é um canal voltado para o niilismo. E o que é niilismo senão o nada, o vazio da existência, a falta de sentido, de propósito na vida. É isso, né? Você não vai muito além disso. Como eu costumo dizer, o niilismo é a última instância da filosofia. Depois do niilismo não sobra mais nada, né? Porque a postura niilista é uma postura racional, né? É uma postura que parte, né, do aspecto mais novo do cérebro, que é a razão. O niilismo ele tenta superar, né, as emoções que sempre foram a grande ilusão desse mundo aqui, né? A emoção qualquer animal tem. Instinto de procriação, afetividade, né? Essa coisa de querer estar com o outro, a cultura do gado, né? Do ser coletivo. Animal nenhum tem raciocínio. O animal ele é basicamente instinto e emoção. Então, o ser humano tem que ser algo além disso, né? Algo além de um animal. E nós, aqui neste canal, temos essa proposta. Pela primeira vez na vida, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez na filosofia, usar a razão e suprimir os aspectos animalescos. Então, né, quando você chega nisso, você começa a ver coisas que vão contra, né, tudo que foi mostrado até agora. Você começa a ver coisas do mundo racional, da visão racionalista, fria, que analisa os dados, que interpreta de forma racional o que vê, o que ouve, os cinco sentidos, né? O que ouve, o que vê, o que cheira, o que come e o que sente. Nós estamos aqui pela primeira vez, talvez na história da humanidade, né, para apresentar a mais pura racionalidade e excluir, ou pelo menos minimizar, né? Excluir não, porque é impossível, mas minimizar as emoções. Colocar as emoções no seu devido lugar. Colocar o instinto no seu devido lugar, que é submisso à razão. Nós, eu considero, somos o único canal que fazemos isso. Por isso que a gente chega na ideia do niilismo, da ausência de sentido, da ausência de valores que são construídos nesta grande matrix, nesta grande realidade falsa, construída por interesses, né, coletivos, por interesse dessa grande mãe, dessa grande matrix que quer controlar os filhotes, né? Nós somos o primeiro canal que falamos contra isso, com certeza. Da forma que nós falamos, na forma que nós expomos as ideias. Sua vida não vale nada. Quem é que fala isso para você? Né? Quem é que já falou isso? Né? Alguns já falaram, claro, mas por conta disso
acabaram com suas próprias vidas. Nosso niilismo aqui, né, não é um niilismo porra louca, não é um niilismo que simplesmente é descompromissado com qualquer coisa, com a moral, com a ética, né? Como muitos são niilistas e vão por esse caminho, né? Caminho de autodestruição, caminho de destruição dos outros, da sociedade. Isso também é niilismo, né? Quando você não vê mais sentido em nada. E aí você pode tudo, né? Mas nós aqui temos sabedoria. Nós trazemos uma visão niilista que exige de você uma postura. Não é? Porque você está em sociedade. Exige de você uma postura ética. Porque você entende racionalmente que apesar de não fazer sentido a existência, você está nela. Você precisa ver o que é melhor para você. O melhor para você certamente não é se autodestruir. Isso é estupidez, né? Isso vem quase sempre de ideias religiosas. De pessoas que querem se destruir, se autodestruir, destruir a sociedade. Né? Um niilismo extremo, né? Ah, nada vale a pena, nada faz sentido, eu vou me matar, vou levar um monte comigo, né? Como eu já vi gente falando aqui no canal. O que é isso, né? Isso beira a bandidagem. Não é isso que a gente busca passar. A gente busca passar que você não precisa de doutrina para ter ética. Você não precisa de livro sagrado, de religião, de base nenhuma para agir com correção, para agir de forma digna, austera, né? Você não precisa de nada disso, de nenhuma muleta para ser alguém decente, ainda que niilista, né? Porque não tem sentido em porra nenhuma. Não tem sentido na existência. Não tem sentido em nascer só para morrer. Que sentido tem isso, né? Mas ainda assim, a racionalidade, o pensamento racional suprimindo a emoção autodestrutiva, te leva a considerar que a vida, ela tem que ter algum valor, né? Porque enquanto a vida, enquanto existe uma consciência, ela tem sim que ser valorizada. Não é porque nada faz sentido, não é porque a gente só nasceu para morrer, que a gente vai chutar o balde, chutar o pau da barraca, né? Não ter compromisso com as pessoas, não ter compromisso com a sociedade. Ora, né? Nós niilistas, se nós chegássemos nisso, nós seríamos meros terroristas, né? Malucos, insanos, como é a maioria da sociedade. A sociedade é terrorista. Se não for o terrorismo literal, né, de explodir, matar as pessoas, é um terrorismo de escravizar as pessoas. De onde vem isso, se não da religião? Da ideia de algum sentido, de algum Deus particular, que o seu Deus é melhor do que o dos outros, de que você é melhor do que os outros. Tudo isso vem de crença, de fé. E a fé e a crença surgem a partir da emotividade, do egoísmo, do ego. Por incrível que pareça, nós niilistas, neste canal aqui, não precisamos ter compromisso com nada, mas temos. Não precisamos ter ética, mas temos. Não precisamos ser bons vizinhos, bons amigos, bons cidadãos. Não precisamos enquanto niilistas, mas somos. Sabe por quê? Porque usamos a razão, né? A razão, até agora, na nossa sociedade, não foi algo valorizado. A razão só foi utilizada para conquistar coisas, para conquistar pessoas. A razão só foi utilizada para apartar, para dividir, para causar guerra, conflito. Porque essa dita razão está sempre atrelada com emoção, né? Com ego, entende?
O niilismo que nós propomos aqui é a compreensão da verdade, de que a vida não tem sentido algum, de que não tem obrigação alguma de ser nada, não tem obrigação nenhuma nessa vida, você está por conta própria. Essa é a nossa proposta aqui, né? Não seja um teleguiado por sistema, porque sistema é emoção, é amor, é família, né? Isso que é o sistema, né? Quando você sai fora disso, você não tem mais obrigação com nada. Você não tem obrigação de amar ninguém, né? Mas você, por opção, você pode sim desenvolver uma ética, um respeito, um senso de justiça. Não precisa. Acabou a época de criança. A infância acabou. Para o niilista, para o livre pensador, para o racionalista, a infância acabou. Eu não preciso mais de mestre, não preciso mais de escolinha, de professor, de papai e mamãe, de Deus, de religião, de sistema para dizer quem eu sou, para dizer como eu tenho que agir. Eu agora estou na condição niilista. Não tenho obrigação de nada. Eu vou ser o que eu quero ser, o que eu acho que é melhor, através do meu raciocínio, da minha lógica, do meu pensamento, porque o nosso canal aqui é Pare para Pensar. Poucas pessoas fazem isso, né? Param para pensar em construir ponte, param para pensar em construir prédio, param para pensar em construir empresa, param para pensar em aprisionar o outro num casamento, numa relação, param para pensar em ter filhos, para escravizar os filhos, para jogar os filhos nesse inferno, param para pensar em futebol, em conquista, em dominação, em guerra, em competição, param para pensar em tudo isso, né? Movidos por emoção. Porque esse pensar não é racional. Esse pensar de conquistar, de dominar, de cercar, né? De coagir, de colocar em cativeiro, é o pensar do ser humano comum, né? Que quer tudo para si, né? Quer família, quer filho, quer mulher, quer marido, quer amigo, quer empresa, quer Deus. Até Deus foi colocado dentro de um cativeiro. Até Deus, né? Foi obrigado a ser fiel. É o Deus do planeta dos macacos, né? Nada mais é do que um macaco. Macaco superior, né? O Deus dos macacos é um macaco. O Deus dos bonobos é um bonobo superior. E assim a vida segue, né? Nessa sociedade totalmente distópica. Uma sociedade totalmente falsa, degenerada, corrupta, pervertida, baseada em sexualidade. Religião é sexo. Comércio é sexo. Família é sexo. Amizade é sexo. Tudo redunda em sexo. Agrupamentos, coletividade, né? Todo mundo teleguiado. As coisas já estão prontas, né? Você não precisa parar para pensar. Os manuais estão aí, né? Os manuais de instruções, a Bíblia, o Corão, né? Os Vedas, seja lá que for, que literatura religiosa for, né? Já está tudo pronto, né? Você não precisa parar para pensar. E é por isso que nós vivemos numa sociedade cruel, atroz, corrupta. Porque ninguém para pensar, as pessoas seguem os manuais, né? Os livros sagrados, os protocolos, né? Poucos são os que escapam dos protocolos, poucos são os que conseguem pensar por si, per si, usando a razão, suprimindo a emoção. Até agora isso não foi falado, a psicologia não fala nisso, a religião não fala nisso, a medicina não fala nisso, a psiquiatria, nenhum ramo vai falar que você tem que suprimir suas emoções. Nenhuma instituição desta Matrix vai falar que você precisa utilizar sua razão
na sua vida, tomar decisões com base racional e não com base emocional. Ninguém vai falar isso, né? Suprimir a emoção não pode, né? Você tem que deixar a emoção fluir, né? É por isso que a cadeia tá cheia, né? Tanta gente que deixa as emoções fluírem. Autoconhecimento depende de gerenciamento racional das suas emoções. Tô para ver alguma emoção positiva, né? Emoção é resíduo instintivo. Quando você tem a razão, você pode se abster da emoção. Claro que você não vai se abster totalmente, né? Você precisa de uma dose de emoção para sentir o que o outro sente, para ter empatia e tal. Mas isso é uma dose mínima. Para as questões lógicas racionais da vida, da sua própria vida, para sua própria existência, para suas próprias escolhas, tem que se abster de emoção. Emoção é tudo que não presta, é resíduo, é lixo do seu aspecto animal, é lixo evolutivo. Que ninguém fala nisso, porque a matrix ela é emocional, né? A matrix, mater, mãe, matéria, ela é emocional, ela tem a ver com o corpo, não tem a ver com a mente, não tem a ver com a consciência. Quando você vive aqui, quando você compreende que você só vive aqui, nada mais fora importa, né? Você só vai buscar o necessário, o útil, o agradável para a sua vida. Isso tem a ver com a racionalidade, tem a ver com eliminar a bagagem inútil, eliminar a mobília inútil, fazer uma limpeza na sua vida, ser minimalista, só ter o que você precisa e você não precisa de pessoas. Pessoas são bagagem inútil, peso morto para se carregar. Você está nessa viagem, né, da vida. A morte é o corolário da existência, é o fim. A morte é o que sobra. A morte é o objetivo da vida. Não é? É morrer, porra. Você descobre essa porra, você pensa, caramba, quanto menos bagagem eu carregar, mais leve vai ficar essa minha viagem. Mais confortável, né? Se eu tô sozinho, eu me viro. Se eu tô com outro, eu tenho que sustentar o outro. Eu tenho que alimentar o outro. Eu tenho que dar de beber, de comer para o outro. Eu tenho que dar atenção, tenho que dar afeto para o outro. E quase sempre isso é em função de um retorno, que muitas vezes não vem, né? Retorno de afeto, retorno de companheirismo. Se você é carente nesse ponto, você está fudido. Tu vai sim ter que carregar esse peso morto para se sentir bem, né? Sentir bem. Carência, tudo tem a ver com emoção. Se você já não precisa se sentir bem, né? Se você simplesmente existe, e você entende que está vivendo aqui, portanto, os outros não têm poder de te fazer se sentir bem. Isso é uma ilusão. Se você chegar nisso, você chega no verdadeiro niilismo, e no verdadeiro racionalismo. Como eu falei, você vai construir uma ética própria. Não precisa de livrinho sagrado. Não precisa de professor, de mestre, de papai e mamãe, de Deus, seja o que for. Você é um indivíduo íntegro. E a sua razão é o que mais vai te sustentar na vida, né? E se você tem razão, se você desenvolve isso, né? Um racionalismo, uma razão, se você suprime suas emoções animais, seus instintos, claro, óbvio, que você vai ser uma pessoa ótima, uma pessoa otimizada, melhor, né? Vai buscar menos envolvimento, menos carência, menos dependência dos outros, dos sistemas. Você vai aprender a ter saúde, você vai aprender a ter força, você vai usar a sua razão para seu próprio benefício e benefício dos outros. Porque você vai livrar os outros de você e vai se livrar dos outros. Olha que maravilha, né? Não existe crime nessa visão. Não existe crime possível. Porque todos os crimes são por causa do ego. Todos os crimes envolvem o outro. Não existe crime solitário. Não existe crime de um só, né? Sempre tem que ter o outro, né? O inferno é sempre o outro. Como costumo dizer, né? Para ter um inferno tem que ter dois.
né? Um para azucrinar e outro para ser azucrinado. Um para torturar e outro para ser torturado. Um para maltratar e outro para ser maltratado. Se você está sozinho, tem até a ver com a ideia de Deus, né? Indivisível, que se basta em si. Mas para isso tem que ter muita razão. Né? Bichinho fofinho, animais emocionais, são coletivos, precisam do outro. Né? Não se bastam, não se sustentam, precisam de muletas. E a gente está aqui, como eu falei, somos um dos poucos canais, se não formos os únicos, que falamos nisso, que passamos essa mensagem. Você não precisa do outro. Isso é razão. Você pode se autossustentar, arrumar recursos, né? Para ter cada vez menos dependência em relação a coisas e pessoas. Mas para isso tem que usar o raciocínio. Tem que aprender a ponderar. Tem que aprender a refrear as suas emoções, a sua reatividade, né? A reatividade sempre vem em função dos outros, da sociedade, né? A sociedade cobra de você uma reação. A sociedade e as pessoas cobram de você, né? Qualquer coisinha que fala te ofende. Qualquer coisinha muda o seu humor, né? Isso é ser racional? Não é ser racional. Se você está vivendo aqui, foda-se o outro. Foda-se os outros. Foda-se a sociedade. Você tem que entender, né, que as oportunidades é você que faz. É você que se coloca nas situações de maior ou de menor sofrimento, de maior ou menor tranquilidade. Só depende de você. Seu universo está aqui, né? Você tem que aprender a assumir esse compromisso com você mesmo. Esquecer essa porra toda. Que dizem que é o certo, ou que dizem que é o errado. Se você tem razão, você tem capacidade de discriminar o que é certo e o que é errado. Você tem senso crítico. Isso é que é o mais importante, né? Para você ser uma pessoa mais livre na sua mente, na sua vida, viver uma vida mais tranquila, mais confortável, longe de sistemas e longe de pessoas. Então, sou Ralph Gomes. Um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, ative o sininho das notificações para estar sempre recebendo aí as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui!